dia a todos, sejam todos bem-vindos. Agora estamos nos nossos passes e com a música maravilhosa do nosso querido amigo Constante. Estamos brindando com essas músicas para nos harmonizar e harmonizar o ambiente. Vamos permanecer em silêncio, em celular, conectados com o Espírito Superior que já está aqui conosco. Tá bom? Graças a Deus. Obrigada, Constante.
Sejam todos bem-vindos, que bom que nós estamos aqui novamente, nesse domingo ensolarado, maravilhoso, repleto de boas energias, vibrações amorosas, que todas as equipes espirituais que estão presentes aqui já conosco estão nos emanando, né? Esses fluidos de cura, esses fluidos de amor. Então a gente só tem que agradecer da gente ter essa oportunidade de estarmos aqui todos juntos, unidos e recebendo tudo isso. Vamos então relaxar os nossos corpos físicos e agradecer muito de estarmos aqui novamente para esse aprendizado, para todos nós, para todos os espíritos que estão aqui conosco, e que essas equipes, principalmente do Dr. Bezerra de Menezes, possam nos abençoar muito, e que esse aprendizado seja de grande proveito para todos nós, e que todos nós consigamos sair melhores do que quando chegamos. Graças a Deus. Hoje, a nossa palestrante, a nossa querida, conhecida Sandra Strani, ela é nossa amiga. Quanto tempo que ela já vem aqui na nossa casa, né, Sandra? Ela é trabalhadora do 22 de setembro há muito tempo, ela cuida da evangelização infantil, ela que dirige esse departamento lá, e é uma honra você estar aqui com a gente. Muito obrigada, querida. Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar da lição da corrupção, algo que quase não tem no nosso país, né? É uma coisa hipotética. Então, eu acho que todo mundo já ouviu, né, falar de várias coisas que nos levam à corrupção. E a corrupção, pelo dicionário, quer dizer alterar, corromper, mudar, tomar posse de algo que não é seu. Então tem várias derivações do que seria a corrupção. E nós ouvimos falar muita coisa, muitas pessoas cometendo esse ato, e a gente imagina que está sempre distante de nós. Mas todos nós cometemos pequenas corruptelas. Então a gente precisa entender da onde vem a corrupção e onde ela começa. Por incrível que pareça, ela começa no nosso lar, no lar de cada um. Quando nós falamos para o nosso filho, por exemplo, fazer alguma tarefa dentro da casa, e ele, por comodismo ou por cansaço, ou mesmo porque não quer, não faz. E aí nós oferecemos algo para que ele faça aquilo. Ah, se você fizer tal tarefa, eu vou te dar alguma coisa. Isso é uma corrupção. Então nós começamos dentro de casa a ensinar nossos filhos, netos, sobrinhos, irmãos, familiares a se corromperem por uma coisa que deveria ser o dever. Se você passar na escola, eu vou te dar uma viagem. Passar na escola é um dever. Ele não tem que ser premiado por isso, porque é um bem para a própria pessoa. Ela precisa estudar, se desenvolver, melhorar de vida. Então, os pais estão fazendo um bem para aquele ser e estão fazendo a parte deles, garantindo que a pessoa tenha o estudo. Então, ele não precisa premiar para que ele vá bem na escola. É um dever ir bem na escola. Porque se ele não for bem na escola, quem vai ser o prejudicado? Os pais? Não. Os pais vão investir um dinheiro ou um tempo que pode ser perdido. Mas o maior prejudicado é aquele que deixou de aproveitar aquela oportunidade que teve. Então ele não tem que ser premiado por isso. E nós fazemos isso sem pensar no que a gente está ensinando. Que as pessoas têm que trocar as coisas por deveres que elas deveriam realizar.
e não ser premiadas por aquilo. Então nossos filhos já crescem com a ideia que a troca é necessária. Eu preciso ganhar para fazer. E não é assim. Quando nós privilegiamos alguém em algum lugar porque a pessoa nos agradou em detrimento de outra que não fez isso, nós estamos sendo corruptos. Então tem um monte de coisas que nós fazemos no dia a dia que nós não percebemos. E nós precisamos pensar nessas coisas. Porque quando nós deixamos de fazer e nós exigimos a dignidade, a correção do outro, as pessoas passam a se envergonhar quando elas cometem alguma coisa errada e não achar que elas estão sendo espertas. Porque hoje muita gente acha que está sendo esperta, que está aproveitando uma oportunidade e que tem que aproveitar aquela oportunidade para se dar melhor numa determinada coisa. E não em fazer o seu dever. O que é certo sempre será certo. Mesmo que a maioria não pratique. Não adianta a maioria praticar o errado e achar que aquilo vai se tornar certo, porque não vai. Continua sendo errado. Então nós precisamos ter um olhar diferente sobre as nossas atitudes todos os dias. E não é difícil a gente entender o que a gente precisa fazer. É só nós seguirmos as leis naturais, que são as leis de Deus. E a gente tentar se pôr no lugar de Jesus. O que Jesus faria nessa situação? Ah, mas eu vou me comparar a Jesus? Claro, todos nós somos espíritos, assim como Jesus. E nós podemos chegar até lá um dia. Nós podemos chegar próximos da perfeição. É para isso que a gente se desenvolve todos os dias, para isso que a gente estuda, que a gente ouve palestras, né? Que a gente faz palestras, porque é o que eu falo, o nosso ouvido, o meu ouvido é o primeiro que escuta. Então, eu não falo alguma coisa que está separado de mim, né? Todos nós temos que aprender, todos, sem exceção. Eu também. Então, isso é uma troca de ideias, de sentimentos, de experiências. Cada um tem um pouco para contribuir em tudo que faz todos os dias. Então, quando a pessoa acha que ela não tem nada a dar, não é verdade. Nós sempre temos alguma coisa para doar, né? E para receber também. Mas nós nunca imaginamos que aquilo que a gente está doando, geralmente a gente não vai receber de volta daquela pessoa que a gente doou. Então, muitas vezes as pessoas ficam irritadas, ficam frustradas, falam, puxa, eu fiz tanto pela pessoa e ela nem reconhece aquilo que eu fiz. Mas a lei do retorno é infalível. Ela vai voltar através de uma outra pessoa, não daquela. Por isso que nós temos que doar sem pretensões de receber de volta. Mas nós vamos receber. Só que nós temos que entender que não é daquela pessoa que a gente doou, né? E sempre que a gente doa alguma coisa que saiu das nossas mãos, do nosso coração, da nossa boca, não vai voltar mais. Então não nos pertence mais. Não é mais nosso. E nós não temos poder sobre aquilo. Isso também é uma pequena corrupção que nós cometemos, porque nós damos as coisas com intenções veladas por trás, mas nós não falamos. Eu dou uma coisa, mas eu quero que a pessoa use daquele jeito que eu imaginei, só que eu não falo isso para ela. Aí ela usa do jeito que ela quer. Aí a pessoa fala, poxa, mas desse jeito que ela está usando?
e fica brava com a pessoa que recebeu. Mas a pessoa não sabe o que você quer. Então, como é que ela vai agir de uma maneira ou de outra, ou mesmo ter a chance de dizer, não quero agir dessa maneira? Então, nós precisamos ser mais claros naquilo que nós doamos, quando nós temos alguma intenção naquilo que nós estamos dando. Repito, para os nossos filhos, para os nossos parentes, para qualquer pessoa, para os nossos amigos, eu estou doando o meu tempo, o meu sentimento. Tem alguma intenção por trás daquela doação? Então diga. Porque aí a pessoa pode dizer, eu não quero. Dessa maneira eu prefiro não receber. Ou dizer, tudo bem, para mim tá legal assim, eu concordo, eu vou fazer dessa maneira. E tá tudo certo. O que é combinado não sai caro, né? Tem um velho ditado que diz isso, o que é combinado não sai caro. Então, se as duas partes estão de acordo, ótimo, tá tudo bem. Mas, por exemplo, a gente dá um presente de aniversário, aí eu gosto de azul, então vou lá, compro uma coisa azul para a pessoa odeia azul, mas ela não fala nada, e eu também não falo nada que ela pode trocar. Aí ela pega e dá para uma outra pessoa que gosta de azul. Ela fala, vou dar para uma irmã, para uma prima que gosta de azul, pelo menos ela usa. Aí a pessoa vê na outra e fala, nossa, ela deu o presente que eu dei. Poxa vida. Mas você falou que não podia dar? Que era para ela usar? Não. Então, a partir do momento que eu dei, não me pertence mais. Não é mais meu, e eu não tenho poder sobre aquilo. Então eu tenho que me desvencilhar das coisas que eu dou. Isso também faz parte do nosso desapego. Quando eu dou alguma coisa, eu tenho que me desapegar daquilo, porque não é mais meu, saiu de mim. A palavra que eu estou dizendo para vocês, não tem como eu voltar. Eu já falei, vocês já ouviram. Então eu não tenho que falar, não é bem assim, é assado. Eu posso até corrigir algumas coisas, mas quando ela saiu, não tem como voltar. Quando a gente está irritado e ofende alguém, fica difícil a gente voltar atrás. Nós podemos nos desculpar? Sim, nós podemos nos desculpar, mas a pessoa já ouviu aquilo. E aquilo vai ficar gravado. É a mesma coisa do prego que a gente tira da parede. A gente pode tirar o prego, até tentar fazer um reparo, mas o buraquinho está ali atrás. Então, sempre que nós doamos algo, seja o que for, nós precisamos nos manifestar da nossa intenção. Nós encontramos alguém, criamos um relacionamento, nós imaginamos como aquele relacionamento vai ser, porque a nossa mente é muito criativa. E nós sempre estamos pensando, qualquer que seja, com um amigo, com uma pessoa que a gente não vê há muito tempo, com um parente, a gente sempre imagina como aquela relação vai se desenvolver, não é verdade? Nós sempre pensamos como que a gente vai conduzir essa relação, mas geralmente nós não falamos para o outro o que a gente deseja daquela relação, principalmente quando é uma relação mais íntima. E aí a gente quer que a pessoa nos ame da mesma maneira que a gente a ama, mas não falamos nada. E a pessoa também tem as suas expectativas com relação ao outro, que geralmente não condiz com o que o outro está pensando, mas um não fala para o outro, só fica esperando que aquele sentimento
sentimento que a pessoa sente seja o mesmo que o outro sente. Qual a chance disso dar errado? Total. Porque ninguém sabe do que o outro deseja, cada um sente de uma maneira. Nós podemos ser muito parecidos, mas nós pensamos diferente, nós tivemos criações diferentes, educação diferente. Então, tem tudo para nós entendermos de uma maneira diferente o mesmo assunto, não é verdade? Então, nós precisamos verbalizar, nós precisamos falar com o outro. Olha, isso que você me falou não me caiu muito bem. Nós não precisamos ser agressivos para repudiar alguma coisa que nós não gostamos. Nós podemos falar. E isso faz um relacionamento saudável e faz com que nós exerçamos cada vez mais o ato de fazermos as coisas corretas, de não deixarmos as coisas indo para debaixo do tapete. Isso cria um hábito e a gente acaba expandindo isso em outras coisas. Quando a gente se acostuma a falar, mas eu vou reclamar de tudo que eu não gosto, não é reclamar. É apenas se colocar numa situação que não foi agradável. Olha, aquilo que você me falou outro dia, eu fiquei pensando, acho que você poderia falar de uma outra maneira, porque dessa maneira eu não fiquei confortável com o que eu ouvi. Eu não fui desagradável, estou sendo educada, eu coloquei aquilo que eu não gostei e a pessoa vai pensar 2 vezes quando falar novamente. Mas aí a gente vai deixando, não, é uma coisa pequena, eu não vou falar nada. Aí depois vai uma maior e aquilo vai se tornando uma bola de neve. Quando a gente viu, não tem mais como salvar. A bola está tão grande que não tem como a gente retornar, a gente nem sabe por onde começou. E às vezes são pequenas coisas diárias que a gente precisa pontuar, porque todos nós somos mais parecidos do que diferentes, mas nós temos nossas particularidades, cada um tem sua personalidade e graças a Deus é assim. Imagina se todo mundo fosse igual, a monotonia que seria o mundo. A polêmica move o mundo. Então é saudável que nós pensemos diferente, mas também que nós aprendamos a manifestar essa diferença com gentileza, com educação, mas a manifestar. Não a ficarmos sempre calados e isso colocando as coisas embaixo do tapete. Uma hora esse tapete vai estar tão cheio de coisa que não tem mais como limpar. E se a gente fizer aos poucos, isso vai se dirimindo e vai ficando uma relação cada vez mais saudável, né? Porque quando a gente se encontra com pessoas, é natural que a gente não conheça as particularidades de cada um. E se a gente não for falando e colocando aquilo que a gente gosta ou que não gosta, fica difícil a gente conhecer realmente outro. A gente não conhece nem a nós mesmos. Quanto mais conhecer o outro, principalmente se ele não fala do que gosta e do que não gosta, né? E quando a gente doar alguma coisa, que a gente tenha condições, nós manifestarmos. Olha, eu estou te dando isso, mas eu gostaria que você ficasse com essa peça, que você não desse para ninguém. Aí a pessoa pode falar, olha, eu prefiro não pegar. Ou então, não é uma cor que eu mais goste. Eu poderia doar para uma pessoa que gosta mais dessa cor, ou trocar? Mas eu posso ofender a pessoa que me deu. Então eu vou ficar com uma coisa que eu não gosto
Não vou falar, no outro aniversário eu vou ganhar outra coisa azul de novo, que a pessoa acha que eu gostei. E aí eu vou acumulando coisas que não me servem, que eu não gosto, porque eu não consigo falar. Pra quê? Quando muitas pessoas poderiam utilizar aquilo que está guardado lá na nossa casa, no nosso armário, né? Quando a gente move as coisas, quando a gente movimenta, faz limpeza na nossa casa, tira coisas que não são utilizadas, nós estamos movimentando a energia da nossa casa. Isso tem um sentido universal. Então não é só uma simples limpeza que a gente faz. Também é uma limpeza energética. E isso faz com que outra energia entre, renovando o nosso lugar. Então é importante que a gente não acumule coisas que não nos fazem bem, em todos os sentidos. Nos nossos sentimentos, nas nossas coisas diárias. Então é importante que a gente não fique guardando coisas que a gente não use, para dar lugar para outras. O universo é muito direto. Quando a minha casa está cheia de coisas, não tem espaço para outras. Então não vai entrar nada novo. Agora, quando eu limpo tudo, eu tiro as coisas que eu não estou usando, o que eu estou informando? Que eu tenho espaço para coisas novas. E assim o universo nos traz coisas diferentes. Mas quando a gente fica apegado àquilo que é antigo, eu não vou dar porque eu gosto tanto, mas eu não uso. Tem tanta gente precisando e aquilo fica lá. Vai entrar coisa nova? Não. Fala, nossa, minha vida está estagnada, não sei o que acontece. O que será que acontece? A gente que não se move. Então, o tempo todo nós estamos mandando uma energia para o universo. Nós somos seres energéticos e vibracionais. Quando eu estou falando aqui com vocês, eu estou emitindo uma energia. Vocês estão aí pensando, está emitindo uma energia. Tudo que a gente faz é uma emissão de energia. Nós estamos informando o universo daquilo que a gente gosta, do que não gosta, do que a gente tem, do que a gente deixa de ter. Então, o tempo todo nós precisamos pensar nessas coisas. Aí que vem o orar e vigiar. É isso que a gente tem que vigiar o tempo todo. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para a gente entender o que a gente quer na nossa vida. Depende de nós. Não é de Deus, não é de ninguém. Muita gente fica estagnada e fala, puxa, Deus não olha para mim. Eu ouço uma amiga falar o tempo todo, nossa, tomara que Deus coloque a mão sobre as pessoas, que Deus veja a nossa pátria. Eu falei, você acha que Ele não vê? Por um acaso Ele olha de lado, faz de conta que nada está acontecendo? Eu falei, Deus não é assim. Não tem nada errado no lugar errado. Está tudo certo no lugar certo. Mas a gente precisa das coisas que acontecem? Infelizmente, sim. Se nós fôssemos todos honestos com tudo que a gente faz no nosso dia a dia, nós não teríamos governo corrupto. O governo vem de onde? Do povo. As pessoas que vão lá se eleger, a maioria vai porque quer se dar bem, não porque quer fazer alguma coisa por si ou pelas pessoas que estão à sua volta. Algumas até entram com essa ideia, depois vê a oportunidade de ter mais dinheiro na sua vida, acaba esquecendo dessa possibilidade. Então,
o nosso governo é um reflexo do que nós somos. Quando a maioria de nós for honesto consigo próprio, porque olha quantas coisas que a gente deixa de ser honesto conosco. E isso reflete no que a gente tem de governo. Tudo é para o nosso aprendizado. Deus não faz nada errado. A gente supor que o que está acontecendo não é certo, a gente está falando que Deus erra. E Ele não erra. Então, o que é para a gente fazer? Pensar no que acontece. O que eu posso contribuir para que isso melhore? Ah, mas eu sou sozinha, se só eu fizer não vai adiantar nada. Claro que vai. Um dá o exemplo para o outro, e aí o outro para o outro, e assim vai. É uma cadeia. É a mesma coisa que eu acabei de falar. Não é porque a maioria faz errado que virou certo, continua errado. Então eu vou fazer o certo, o resto não me pertence. Nós vamos responder pelas nossas atitudes, não pela do outro. Então não adianta eu me fixar no que os outros fazem. Ah, mas a maioria faz. Mas não está certo, então eu não vou fazer. Eu não vou ser maioria. Eu vou cuidar da minha vida, dos meus pensamentos, das minhas atitudes. Se cada um fizer isso, ótimo. Mas a gente está sempre preocupado com o que o outro está fazendo, né? E até uma fuga para a gente não olhar para a nossa própria vida. Quando eu cuido de várias pessoas, eu não tenho tempo para cuidar de mim. Então tem muitas pessoas que cuidam de todos, não por altruísmo, mas para não ter tempo de olhar a sua própria vida. Não estou dizendo que todo mundo faz isso, né? Por favor, não é genérico. Então, mas tem pessoas que fazem isso. Elas cuidam de tudo, de todos, da família, para não olhar para a sua própria vida, porque dá trabalho. Dá trabalho mudar, né? Não é fácil. A gente viveu um monte de coisas durante a vida e tem coisas que não adianta a gente acrescentar, nós temos que desconstruir para construir de novo, porque senão não dá certo. É a mesma coisa de como colocar tijolo bom num alicerce ruim, vai cair. Uma hora vai desmoronar tudo. Então é melhor eu tirar aquele alicerce e fazer um outro mais forte e melhor. E isso dá um trabalho danado. A gente passa a vida inteira para entender pequenas coisas, mas graças a Deus que a gente tem essa oportunidade de entender, né? Tem muita gente que fala, nossa, eu só fui entender depois de velha, um monte de coisa. Mas ainda bem que entendeu em algum tempo, né? É para isso que a gente está aqui. Não importa a idade, o nosso espírito é eterno. Então a gente pode ter um espírito jovem. Tem jovens que têm um espírito velho, que já tem uma maturidade além da conta. E a gente vê muito isso, né? Então não importa que idade nós aprendemos o quê? Importa que nós estejamos o tempo todo em desenvolvimento, que nós procuremos ser seres melhores todos os dias. De novo eu repito, não é fácil, mas é possível. A gente analisando as nossas atitudes todos os dias, as pequenas corruptelas que a gente acaba fazendo e a gente pode deixar de fazer. Primeiro, começar a sermos honestos conosco, que é o mais importante, né? Nós entendermos aquilo que nós queremos e o que nós fazemos para conseguir. Todo fim de ano a gente faz milhões de planos,
Chega ano novo, eu vou pular 7 ondinhas, eu vou fazer promessa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Passou o primeiro mês, já acabou tudo. Não vai fazer mais nada, não lembra do que prometeu. Não é melhor a gente dar pequenos passos que a gente consiga cumprir? Fala, olha, esse ano eu vou falar menos das pessoas. Eu vou me comprometer a ouvir. Quando alguém vier falar de uma outra pessoa que não está presente, eu vou ficar quieta. Porque a gente acaba se envolvendo, né? Às vezes as pessoas veem, olha, sabe aquela pessoa assim, ai, nossa, é verdade. E vai e fala. Isso é ruim. Então eu vou ficar quieta. Aí uma hora você acaba se envolvendo e fala, puxa, eu falei que ia ficar quieta, eu falei. Mas amanhã eu fico. Então vai tentando até um dia que você fala, realmente não me dá mais vontade de falar de ninguém. Já dei um passo, falo, puxa, eu não consigo mais falar das pessoas. Que ótimo, já melhorei nesse quesito, agora eu vou para o próximo. Então isso a gente consegue cumprir. Agora, quando a gente faz planos do ano inteiro, no primeiro mês a gente já deixa tudo para trás. Eu vou fazer academia, eu vou emagrecer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Já foi no restaurante, viu um monte de coisa gostosa, não vou emagrecer nada, vou comer tudo e acabou. Já foi por água abaixo. Agora, quando eu me comprometo com pequenos passos, eu vou fazendo e ao longo do ano, quando eu olhar para trás, eu falo, poxa, quanta coisa eu mudei na minha vida. E sem perceber, porque nós demos passos de acordo com a nossa perna. Então é possível a gente cumprir. Então é importante que a gente estabeleça metas que sejam possíveis, que a gente possa fazer. E mesmo quando a gente cair, nós voltemos atrás. Todos os dias é uma nova chance. Não interessa que eu errei, nós vamos errar o tempo todo. É para isso que a gente está aqui. Não tem seres perfeitos na Terra. Se alguém se disser perfeito, está no lugar errado. Porque nós viemos para cá justamente no mundo de provas e expiações. Então, não tem seres perfeitos. O pouco que pode ter por aí veio para nos ajudar. Então, jamais vai ser prepotente e dizer que é perfeito. Então, se alguém colocar o dedo no seu nariz, fala, olha, volta para você mesmo. Porque ninguém pode atirar pedra no telhado do outro. De todos nós é de vidro. Cada um tem alguma coisa para corrigir em algum momento. Então não adianta a gente achar que a pessoa está mais desenvolvida que nós e ficar comparando com outras. Cada um tem o seu estágio. Tudo na hora e no tempo certo. Não adianta a gente querer adiantar nem atrasar nada. Nós temos o tempo de fazer as nossas coisas, o tempo do entendimento. Tem hora que por mais que a gente fale alguma coisa para outras pessoas, a pessoa não entende. É como se a gente estivesse falando francês, a pessoa entende inglês. Porque ela não está no tempo de entendimento. Então eu vou dar murro em ponta de faca. Eu estou falando, vamos cuidar da nossa vida e vamos ser exemplos para que o outro veja e fale, puxa, a vida dela melhorou tanto. Então é porque eu cuido da minha vida e eu faço o melhor possível para ela. Faz o mesmo para a sua. As palavras têm um peso, mas o exemplo arrebata. Não tem como a gente dar melhor lição para qualquer pessoa que o nosso próprio exemplo. Então vamos fazer da nossa vida sempre algo melhor. Cuidar todos os dias dos detalhes que a gente não percebe e acabam fazendo com que a gente incorra em erros
banais que podem se tornar maiores com o tempo. Se a gente prestar atenção nessas coisas todo dia, nós já estamos fazendo assim, dando um passo enorme no nosso desenvolvimento. O simples fato da gente perceber que fez alguma coisa errada já é um desenvolvimento grande. Porque tem gente que nem percebe. Então, quando a gente percebe que pode melhorar, sinal que a gente entende que não está bom. Isso já é, para a espiritualidade, a intenção de fazer já é assim um passo enorme. E a gente vai sempre se cercar de espíritos iluminados, quando a nossa intenção é boa. Então, isso que é o orar e vigiar. Quando a gente pensa em tudo aquilo que a gente está fazendo todos os dias, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, é isso que nos protege. Deus não protege ninguém. Imagina quantas pessoas tem no mundo. O que nos protege são os nossos pensamentos. É através deles que nós atraímos coisas melhores ou piores. Tudo depende de nós. É um exercício diário. Eu estou atraindo coisas ruins, eu tenho o poder de mudar, de atrair coisas melhores, de pensar coisas melhores. E tudo é um exercício. Não é assim, eu vou pensar em coisa boa agora, então acabou. Não, é o tempo todo. A gente vai pensar em coisas ruins? Não tem como. A gente vê tantas notícias, coisas que acontecem no dia a dia, às vezes a gente acaba se influenciando, mas a gente tem o poder de tirar aquilo da nossa mente, através de um exercício. Veio uma coisa ruim, vamos substituir por um momento bacana, um encontro que a gente teve que foi gostoso, um lugar que a gente visitou que é bacana. Com o tempo, a gente fazendo esse exercício sempre, ele acaba virando automático. Quando vier uma coisa ruim, a nossa mente já coloca uma melhor. Quando a gente começa a andar, não é assim? A gente começa, cai, depois tenta outra vez, até uma hora que a gente não pensa mais. Hoje a gente não pensa para andar, que pedra eu vou pôr primeiro, que passo eu vou dar antes, é automático. Por quê? Foi um exercício que virou hábito. A mesma coisa é com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. A gente vai fazendo exercício e vira hábito. Aí tem uma hora que a gente não precisa mais pensar naquilo. Já vem automaticamente uma coisa melhor na nossa cabeça quando a gente estiver perto de uma pessoa que reclama muito, perto de notícias que não são legais. A gente se acostuma a ver o lado bom das coisas, que tudo tem um lado bom, até numa desgraça, que a gente acha uma desgraça, né? Até num acidente. Aconteceu porque tinha que acontecer, porque alguém às vezes foi imprudente ou não. Tudo é uma lição para quem viu e para quem sofreu aquilo. Então vamos pensar no nosso dia a dia e tentar sermos seres melhores a cada amanhecer. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Alguma pergunta, alguma colocação? Vocês querem colocar uma experiência, perguntar alguma coisa? Eu tenho assim, a sua palestra me fez entrar dentro de uma compreensão de que toda essa limpeza que eu estou fazendo, que eu vou fazer, e que eu estou fazendo, vou fazer mais, é para limpar o meu espírito, não só para essa encarnação, para outras, para chegar um pouco mais limpo ou muito. Isso é bom demais. Sem dúvida. A cada encarnação nós temos que ir acumulando coisas boas, né? E tirando as ruins.
Por isso que a gente vai vindo cada vez mais, é tipo uma lavanderia, né? Até ficar branquinho. Então vai lavando, lavando, até ficar branquinho. É uma limpeza, né? Porque hoje eu cheguei aqui sentado, o marido dela, que é o Paulo, né? Ele olhou para mim e falou, porque toda ação tem uma reação. Ele olhou para mim e falou, bom dia, bisavô. Me chamou de bisavô. Eu não respondi. Eu não respondi com a boca, eu respondi com o murro na cara dele. Mas a gente vai melhorando. Sem dúvida, sem dúvida. Todo dia é uma nova oportunidade, né? E nós precisamos aproveitar. Se não aproveitamos, pode ser que a gente não tenha outro, né? A gente não é dono do nosso momento. A gente não sabe quando vai ser o último. Por isso a gente precisa sempre deixar as pessoas que nós gostamos com boas palavras. Tanto que ele saiu para fazer a limpeza no rosto, tá vendo? Ele já volta, já. Então é isso aí, gente. Alguém tem mais alguma colocação, alguma pergunta? Diga. Eu sou de Peruíbe e lá eu sou pescador amador. Você acredita que no dicionário a palavra corrupta ela existe? Sim. Porque a gente costuma usar uma bomba por volta das 6 horas da manhã, chegar bem cedo, para puxar ele para a isca do peixe. Que só assim você pega o corpo. Entendeu a lógica? Porque a mão você não consegue. Quando chega perto, você vê de longe o mundo. Quando você chega perto, ele... Aí inventamos uma bomba que tem mais de 3 décadas. Você puxa assim, ó, ele vem. Quando ele vem na areia, você pega lá. É assim que os homens pegam esse povo. É verdade. Tudo tem uma relação, né? É existe, viu? É existe. Se a gente prestar atenção na natureza, ali estão as leis todas que nós precisamos para a nossa vida. Ela nos ensina tudo o que a gente precisa, como ele acabou de falar, né? Então é isso, gente. A sua palestra hoje realmente sobre é real. Conseguiu me fazer uma limpeza maior na minha personalidade, no meu espírito. Isso ajuda, ajudou, independente de qualquer coisa. Eu agradeço. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Não contribua para a minha vaidade, por favor. Você faz a bênção de encerramento? Claro. Depois nós vamos descer da cantina. Um monte de coisa gostosa. Só coisa boa. Isso, e o básico. Então vamos lá. Aqueles que quiserem fechar os olhos, fechem. Os que não se sentirem à vontade podem ficar com eles abertos. Vamos imaginar uma energia entrando no alto da nossa cabeça e descendo por todo o nosso corpo. E vamos pensar nessa energia chegando até os nossos olhos e abrindo-os para que nós vejamos tudo o que é necessário, para que nós enxerguemos aquelas coisas escondidas por trás de outras que não nos pertencem no momento. Que ela chegue até os nossos lábios e faça com que nós só proferimos palavras gentis, educadas, que nós possamos sempre levar amor, carinho, fraternidade através de tudo que dizemos para as pessoas. Que essa energia desça pelos nossos ombros, pelos nossos braços, e que faça com que os nossos braços possam envolver todas as pessoas que precisem de um abraço sincero, que nós possamos ser esse ser acolhedor, que ela desça pelo nosso estômago, intestino, fazendo com que tudo que entre no nosso organismo nos faça bem, seja bem deglutido
e nos dê energia suficiente para que nós enfrentemos o dia da melhor maneira possível. Que ela desça pelo nosso quadril, pelas nossas pernas, fazendo com que as nossas escolhas sexuais e de relacionamentos sejam sempre as mais saudáveis, com boas intenções. Que ela chegue até os nossos pés, firmando os nossos passos, para que nós possamos cada vez mais seguir no caminho certo e tomar rumos cada vez melhores. Vamos agradecer todo esse envolvimento espiritual que recebemos todos os dias e o nosso acordar para um dia melhor, para uma vida melhor, e que nós contribuamos para essa melhora, para esse desenvolvimento com pequenas atitudes, palavras e pensamentos. Que assim seja. Graças a Deus.